Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nem sei que hora que você vai me ver aí. Eu tô aqui no frio. Fica uns dias aí sem fazer live. Mas tem que dar continuidade aqui na leitura do livro de Atos. E hoje é capítulo 11. E já vou pedindo a vocês que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo. É Comunidade Unida de Cristo Helena, ok? Então, peço que vocês se inscrevam. E hoje vamos ler o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a primeira parte. Também recomendo vocês lerem Atos dos Apóstolos, que é uma benção, benção. Ok, vamos lá. Aqui começa assim, ó. Que Deus venha nos abençoar, que possamos entender, ok? Nós precisamos sempre da ajuda de Deus para entender a Bíblia, senão a gente não vai entender. Que o eterno Deus nos ajude a entender, ok? Então vamos lá. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Então, o que é os apóstolos e os irmãos da Judéia? Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele era muito perseguido pelo povo da Judéia. Mas tinha ali a casa da família de Lázaro ali, que era um dos melhores amigos que o Senhor Jesus tinha na terra, né? E então, quando o Senhor Jesus ia ali para a Judéia, os apóstolos, até os discípulos, né, até reclamavam. Você vai ver lá quando Lázaro morre, né? Porque eles eram perseguidos ali. Mas agora, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, o povo da Judéia estava convertendo a ele. Um grande número do povo da Judéia se converteu a Cristo. Que maravilha, né? O povo da Judéia era especificamente da tribo de Judá. E que esses lugares aí que hoje eles dizem que é Palestina e fica essa briga toda, né? Era a Judéia ali, grande parte era a Judéia naquela época. Que realmente era a tribo dos judeus mesmo. Então, e aqui fala assim, ó, que os apóstolos, ou os discípulos, aqueles 12 discípulos de Cristo, receberam depois no grego o nome de apóstolos. Depois eles também ser enviados por Cristo a pregar pelas nações. Então os apóstolos, irmãos da Judéia, ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Ok? O evangelho, quando ele começou a ser pregado, ele era pregado só para os judeus. Ou judeu, ou o israelita das 10 tribos, né, mas que seguia a religião judaica, porque o restante das 10 tribos que sobraram, eles tinham nome de judeu por causa da religião. Agora, o judeu mesmo, judeu de religião e de tribo, é só da tribo de Judá. E Benjamim, porque Benjamim se uniu a Judá. Tem toda a história, ok? E aí, então o evangelho era pregado ali só para os israelitas, ou seja, da tribo de Judá, que a maior parte de Jerusalém era judeus mesmo, da tribo de Judá, mas tinha muito israelita por ali, que na época da destruição de Samaria conseguiu fugir para lá, né? Então, mas ali eles eram ali todos os 12 discípulos de Cristo. Teve aquele que negou e foi embora, mas ficou. Depois eles colocou outro no lugar, que também tinha que ser do povo deles, ali tinha que ter conhecido Jesus tudo, né? Que é o Matias. E eles pregavam só em Jerusalém. E eles pregavam, mesmo que eles fossem fora de Jerusalém, em outra cidade pregar, eles só pregavam para judeus. Para israelita, em geral israelita. Ou israelita judeu de religião, ou judeu, né? As pessoas hoje não falam mais isso, mas tem o israelita judeu e tem o judeu. Pesquisa, você vai saber. E eles pregavam só para essas pessoas. Ou israelita judeu,
que era israelita de tribo e judeu de religião, ou judeu, que era judeu de tribo e judeu de religião. E eles só pregavam. Mas Deus, através de Cornélio, ali foi o primeiro que Deus instruiu, tanto Cornélio quanto Pedro, para que fosse ser pregado o evangelho para os gentios, né? E começa ali com a família de Cornélio. E aqui diz, os apóstolos e os irmãos da Judéia, que eram os judeus, aqueles mais exigentes, ok? Ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Não foi assim tão fácil igual o pessoal pensa hoje. No início não era assim, quando as pessoas pensam, que foi... não era assim não, gente. Vamos estudar o Atos dos Apóstolos para você saber como que é a igreja no início. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Okay? E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Aí, ó. Tinha os cristãos que tinham que fazer circuncisão. Mas o evangelho que Deus dá para Paulo depois, não é mais necessário fazer circuncisão, porque a circuncisão é agora no coração. Mas eles continuavam fazendo circuncisão e para eles seguir o Nazareno tinha que circuncidar. E aí, mas os gentios não circuncidam. E aí deu um problema lá, Quando Pedro volta, que Pedro traz a notícia que os pagãos estavam ouvindo a palavra de Deus se convertendo, eles, aqui ó, a Bíblia fala que eles repreenderam. Repreendeu Pedro, e olha que Pedro era bem judaico. E eles repreenderam Pedro. Aqueles, na época falava Nazareno, os do caminho, que o seu Jesus é também chamado do caminho, né? Então, quando Pedro chega e falou que tinha na casa dos gentios pregado, os gentios ser convertidos, ser batizados no Espírito Santo, eles não gostaram não, eles repreenderam o Pedro. Ok? Eles eram bem rígidos, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles eram bem rígidos. Eles eram muito, muito apegados com a religião deles. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles seguiam a religião judaica e ainda repreendeu Pedro, porque Pedro foi pregar para os gentios. Você vê que uma coisa era séria. Porque entraste em casa de incircunciso e comeste com eles. Para Pedro fazer isso, Pedro precisa ter uma revelação do céu. Você já viu alguma revelação do céu? Um lençol não, lençol modo de dizer, uma toalha, né? Que é comida, então vamos pôr uma toalha de mesa que é melhor. Uma toalha de mesa descendo com todos os animais ali, que era proibido pelo judaísmo, até pela Torá mesmo, e falando mata e come. E Pedro, não, eu não vou fazer isso. E aí depois Pedro entendeu que era para ele ir lá pregar na casa dos gentios. E Pedro foi. Mas quem tinha tido a revelação foi Pedro, os outros não tinham tido. E aí eles repreenderam Pedro. Então não pensa que as pessoas vão te aplaudir. Elas não vão te aplaudir, sabe por quê? Porque elas não tiveram a revelação que você teve. Então esquece. O negócio é você e Deus. Vamos seguir em frente. Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão, uma coisa, à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu, até perto de mim. Pedro contando para eles. Aí Pedro foi contar por quê, que foi na casa dos gentios. Ok? Olhei a toalha que desceu com os animais, ok? Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes. E distingui claramente quadrúpedes, terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ok? Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come.
Ele contando a revelação que Deus tinha dado para ele, para os judeus da Judéia. Era judeus que acreditavam no Messias, mas naquela época não tinha esse nome de messiânico, não, gente. Isso é coisa moderna que o pessoal inventou. Era os seguidores do Nazareno, ok? Ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Ok? Outra vez falou a voz do céu. Você vai ver isso aqui tanto no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos como no capítulo 11, ok? Porque agora é Pedro contando aos crentes da Judéia. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Okay? Isto aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. E o Espírito me disse, o Espírito do Senhor, ok? O Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Estes nos referiu, então, como em casa tinha visto um anjo. Estes nos referiu, então, como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhes dissera: envia alguém a Jope, a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Okay? Então, nosso Deus, ele é completo, ele faz as coisas tudo direitinho, ele não faz as coisas incompletas. Ele foi lá, aleluia, glória a Deus, ele foi lá e revelou para Pedro, mas ele também revelou para Cornélio, que está em Cesareia, que era aquela cidade que os romanos moravam. E Cornélio era um romano. E Deus, só que Cornélio era um homem que fazia esmola, fazia o bem, e acreditava no Deus de Israel. E aí Deus encaminhou ele para ter um encontro com Pedro. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Que maravilha. Quando a pessoa busca Deus, não importa que religião ela é, não importa que povo ela é. Que maravilha, né? Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. E aí, como no princípio, não sei quantos anos já tinha aqui, talvez mais de 5 anos, 10 anos, não sei. Que ele fala, como no princípio desceu sobre nós. E aí Pedro foi lá pregar por gentios. O Cornélio convidou toda a parentada, todos os romanos que estavam, que moravam em Cesareia, levou para a casa dele para ouvir Pedro pregar o evangelho. E todo mundo se converteu e ainda foi batizado no Espírito Santo. E Pedro todo feliz contando aqui, para ver se convencia os irmãos da Judéia de parar de implicar com ele, né? Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E eu vou parar aqui, a live hoje é menor, que eu li só menos versículo. Então, existe o batismo do Espírito Santo. Se você não conhece ainda, pede a Deus que Ele vai te dar. Os apóstolos só saiu para pregar o evangelho fora após o batismo do Espírito Santo, ok? E muitas igrejas dizem que não precisa, que não sei o que bababá, ok? Mas precisamos sim, muito do Santo Espírito para fazer a obra de Deus. Muito, 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 muito. Não podemos ser religiosos, não podemos ficar presos à doutrina ABC. É nós e Deus, e Jesus, o Espírito Santo, e aqueles a quem o Senhor colocar perto de nós para fazer a obra. Okay? Porque tem as pessoas também que Deus dá. A igreja não é ninguém isolado, não. A igreja é um corpo que tem vários membros. Ok?
Então é isso. Eu vos deixo aqui até a próxima. Abençoe cada um de vocês que vão ver essa live depois. Ok? Aqui tá frio. Já estamos o inverno oficialmente começa dia 21 de dezembro, mas o frio do inverno já está aqui. E aqui chega a 0 grau. Então, eu vos deixo até a próxima. Que o Eterno Deus vos abençoe. A benção que eu vou dar. Quem assiste as lives até o final, eu deixo a benção da saúde em nome de Jesus, a benção da paz e a benção da prosperidade. Que você, tua casa, seja alcançado e busque o Senhor Jesus, lê os evangelhos, lê as cartas dos apóstolos, lê o livro de Atos dos Apóstolos. E vos deixo até a próxima. Paz, shalom.